Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Rodrigues Bromochenken Rosa. Sou professora e gestora escolar e vamos trabalhar juntos na disciplina Contabilidade na Escola. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre a aplicação da parcela dos recursos do orçamento público vinculados ao financiamento da educação. Vamos começar? Quando falamos da aplicação da parcela de recursos na educação pública, precisamos entender como funciona o FNDE. Nós falamos dele na outra aula, lembra? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE é responsável pela captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de uma gama de programas que visam a melhoria da qualidade da educação brasileira. O FNDE é responsável por ações que vão desde projetos de melhoria da infraestrutura das escolas à execução de políticas públicas. Entre os programas do FNDE estão alimentação escolar, biblioteca na escola, Brasil profissionalizado, caminhos da escola, dinheiro direto na escola, Programa Nacional do Livro Didático, plano de ações articuladas, pró-infância e o transporte escolar, por exemplo. Além de realizar esses programas, também é responsabilidade do FNDE o repasse do recurso do dinheiro do Fundeb. Existem 3 tipos de repasse de recursos: as transferências diretas, as transferências voluntárias e a execução direta. A execução direta é a transferência do produto e não do dinheiro. Isso acontece em programas como o Programa Nacional do Livro Didático e o Programa de Tecnologia Educacional. As transferências diretas, também chamadas de legais ou constitucionais, são os repasses determinados pela Constituição. Lembra, nós falamos sobre isso na aula passada. Para recebê-los, o município não precisa pedir. É responsabilidade do FNDE repassar automaticamente todos os meses. O Fundeb e os repasses para a merenda escolar são exemplos de transferências diretas. E temos também as transferências voluntárias. São aquelas feitas por convênios, em que o município tem que assinar um acordo com o FNDE para receber o repasse. Um exemplo disso é o programa Caminho na Escola, ou o PAR, ou projetos de construção de escola e creche. Bem, de onde vêm os recursos da educação? Já falamos bastante sobre esse assunto na aula anterior, mas vamos relembrar aqui alguns pontos importantes e agregar novas informações. A principal fonte de recursos do FNDE são as contribuições do salário educação, somadas às verbas que vêm do Tesouro Nacional, empréstimos do Banco Mundial e as restituições provenientes da não utilização do dinheiro total ou parcial de convênios firmados com a instituição. Constituições como valores de loteria não procurados pelos ganhadores, por exemplo. Bem, todos vocês já ouviram falar do FIES. É através desse financiamento que muitos jovens conseguem recursos para cursar a universidade particular e poder pagar o seu curso com baixos juros após alguns anos de formados e quando já estiver, claro, inserido no mercado de trabalho. Olha só, de 2010 até julho de 2013, todo o dinheiro desprezado pelos ganhadores dos prêmios das loterias da Caixa Econômica Federal somaram 657 milhões. Todo esse dinheiro é direcionado ao FIES. Estima-se que 14.300 estudantes puderam ter todo o seu curso superior financiado em até 100% pelo programa do governo federal. Como podemos observar, o FNDE não direciona recursos somente para a educação básica. Esse é um exemplo de direcionamento para a educação superior. Como vimos, o salário educação é a principal fonte de recursos do FNDE. Mas será que todas as empresas são obrigadas a pagar essa contribuição social? Bem, são isentos do recolhimento, quer dizer, não precisam pagar contribuição social. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, suas autarquias e fundações, instituições públicas de ensino de qualquer grau, escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas, organizações hospitalares e de assistência social. Lembra-se do módulo anterior? O salário educação é uma contribuição social. Está fora dos 25% da receita de impostos. Isso é muito bom. É mais dinheiro para a educação. E quem fiscaliza o recurso?
Como saber se as empresas estão pagando tudo certinho? O FNDE realiza inspeções nas organizações contribuintes com o objetivo de combater a evasão de receitas, assegurando que as empresas recolham integralmente o salário de educação, por meio do comprovante de arrecadação direta ou da guia de previdência social. Bem, como vimos, existe uma imensa estrutura para garantir a educação de qualidade em nosso país. Agora vamos ver como esse financiamento acontece na prática. Os principais programas financiados e executados pelo FNDE. Que tal começarmos pela merenda escolar? Direito garantido pela Constituição Federal, é o mais antigo programa social do governo federal na área da educação. É considerado o maior projeto de alimentação do mundo, com milhões de crianças recebendo diariamente a suplementação alimentar necessária para um bom rendimento escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, também conhecido como merenda escolar, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Bem, gente, o objetivo do programa da merenda escolar é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Quanto a escola recebe por aluno para fornecer a merenda escolar, você pode perguntar. Você sabia que esse valor depende da etapa de ensino que o aluno se encontra? Atualmente, o valor repassado por cada dia letivo para cada aluno é: creche, R$1 por aluno; pré-escola, 50 centavos por aluno; escolas indígenas e quilombolas, 60 centavos; ensino fundamental, médio e EJA, que é a educação de jovens e adultos, 30 centavos por aluno. E os alunos do Mais Educação, que é o ensino integral, 90 centavos. Agora você já tem condições de saber quanto a sua escola recebe para fornecer a merenda escolar. É importante a gente prestar atenção que nos municípios é a prefeitura que gerencia os recursos dos programas e presta contas ao FNDE. Mas não se preocupe, vamos falar mais sobre prestação de contas daqui a pouco. Vamos continuar a conhecer os programas do FNDE. Eu me lembro muito bem de quando eu estudava e como era difícil para minha família comprar livros. Hoje, na escola pública, o aluno recebe os livros didáticos gratuitamente e são os melhores livros do mercado. Isso é possível graças a esse programa aí, ó, o Programa Nacional do Livro Didático. O PNLD, uma iniciativa do Ministério da Educação que também financiada aí pelos recursos do FNDE. Distribui nas escolas públicas cadastradas no censo escolar todos os anos para os alunos do ensino fundamental e médio os livros didáticos gratuitos e de qualidade para as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, história e geografia. Está inserida também no programa a distribuição de dicionários de língua portuguesa e livros didáticos em braille, executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano, o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada etapa do ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras etapas. Na prática, funciona assim: o aluno está no 6º ano, ele retira o seu livro novo. No final do ano, ele devolve o livro do 6º ano. No ano seguinte, aquele livro será retirado novamente por um novo aluno do 6º ano. E a história se repete. No final de 3 anos de utilização, o livro pode ser doado, pois chegarão novos livros e a escola para o próximo triênio. Lembrando ainda que livros do FNDE não podem ser doados de qualquer maneira. É necessário que seja feito um documento identificando de qual livro se trata e para quem ele foi doado. É tudo muito organizado. Gente, onde tem livro, tem que ter biblioteca. Vamos conhecer agora o PNBE. Instituído em 1997,
O PNDE tem como objetivo prover as escolas de ensino público das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal com fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica. Todas as escolas públicas cadastradas no censo escolar, realizado anualmente pelo INEP, são atendidas pelo programa, sem necessidade de adesão. Isso é, a gente já falou um pouco sobre isso. Não precisa a escola firmar um convênio. É um programa para todas as escolas. O PNBE, Programa Nacional de Biblioteca Escolar, é composto pelos seguintes gêneros literários: obras clássicas da literatura universal, poema, conto, crônica, novela, teatro, textos de tradição popular, romance, memória, diário, biografia, relatos de experiência, livros de imagens e histórias em quadrinhos. Como esses livros são distribuídos? Bem, nos anos pares, são distribuídos livros para as escolas de educação infantil, creche, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Já nos anos ímpares, a distribuição ocorre para escolas dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Você pode perguntar, e quando quebra uma mesa? E a torneira quando vaza? E o quadro está ruim? Existe um programa que auxilia a escola na sua infraestrutura e manutenção? Existe sim. Nós vamos conhecer agora o PDDE. O PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, tem como objetivo geral de concorrer para a elevação da qualidade no ensino fundamental, reforçando a autonomia gerencial e a participação social das unidades escolares, bem como contribuir para a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, por meio de repasse de recursos financeiros, em caráter suplementar. O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica. Os recursos são transferidos independente da celebração de convênio. Lembra? Nós já falamos sobre isso. A escola recebe sem precisar pedir. Até 2008, o programa contemplava apenas escolas públicas de ensino fundamental. Em 2009, foi ampliado para toda a educação básica, passando a abranger as escolas de ensino médio e da educação infantil. O valor transferido para cada escola é determinado com base no número de alunos matriculados no ensino fundamental ou na educação especial. Garante condições mínimas de funcionamento das escolas públicas beneficiadas, incluindo manutenção, conservação, pequenos reparos, aquisição de equipamentos, de material didático pedagógico e de consumo, capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação. O programa foi constituído de maneira que tais recursos sejam referencialmente repassados direta e automaticamente à conta corrente da escola beneficiária. Bem, você pode se perguntar quanto que o PDDE repassa por aluno. Existem várias situações. Eu vou dar um exemplo. Numa escola urbana com mais de 100 alunos, o valor por aluno é R$20 por ano. Para o aluno da educação especial, matriculado na escola pública, o valor é de R$80 por ano. Bem, você viu aí que não faltam recursos para a educação. E nós vamos continuar conhecendo os programas do FNDE. O próximo programa da nossa lista é o Programa Nacional do Transporte Escolar. O Ministério da Educação executa anualmente 2 programas voltados ao transporte dos estudantes: o Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que visam atender alunos moradores de escola rural. O Caminho na Escola foi criado para a aquisição pelos estados e municípios de ônibus, mini-ônibus, micro-ônibus 0 km e de embarcações novas. Sim, embarcações. Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar foi instituído com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público, residentes em áreas rural, que utilizem transporte escolar por meio de assistência financeira de caráter suplementar aos estados, Distrito Federal e municípios. O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou de outro instrumento congênere,
para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmeras, serviços de mecânica e freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica, funilaria, recuperação de assentos, combustível, lubrificante de veículo ou, no que couber, da embarcação, que está sendo utilizada para o transporte dos alunos da educação básica pública residentes em área rural. Serve também esse recurso para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Na minha escola, por exemplo, nós temos um aluno da zona rural. Ele recebe o recurso direto do programa. Os veículos escolares são adquiridos por meio de convênios entre o FNDE e os órgãos municipais, ou entre o FNDE e as organizações não governamentais que atendam a alunos portadores de necessidades especiais. O programa apoia a aquisição para o aluno do ensino fundamental de ônibus, micro-ônibus, peruas ou embarcações, se for feito por via fluvial. Quanto ao atendimento à educação especial, poderão ser adquiridos peruas acima de 8 passageiros ou embarcações. Como é feito o repasse do PNTE? Bem, em 2012, o valor por aluno variou entre R$ 120,73 a R$ 172,24, de acordo com a área rural do município, a população moradora do campo e a posição do município na linha de pobreza. Vamos conhecer agora o programa Brasil Profissionalizado, que visa fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa recursos do governo federal para os estados, para que os estados invistam em suas escolas técnicas. O programa possibilita a modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio integradas à educação profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. O objetivo é integrar o conhecimento à prática. O dinheiro deve ser empregado em obras de infraestrutura, desenvolvimento da gestão, práticas pedagógicas e formação de professores. Um dos programas que foram abarcados pelo programa Brasil Profissionalizado é o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. A medida intensifica o programa de expansão de escolas técnicas em todo o país. O próximo programa que vou apresentar é o Programa Nacional de Formação Continuada à Distância nas ações do FNDE. O Programa Nacional de Formação Continuada, que nós conhecemos como Formação pela Escola, tem como propósito contribuir para a melhoria da qualidade da gestão e o fortalecimento do controle social dos recursos públicos destinados à educação. Como o programa funciona? Consiste na oferta de cursos de capacitação, em que os participantes conhecem com detalhes a execução das ações e programas da autarquia, como a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os agentes envolvidos, a operacionalização, a prestação de conta e os mecanismos de controle social. Com isso, busca-se estimular a participação da sociedade nessas ações, em virtude da abrangência territorial do país e do grande número de pessoas envolvidas nessas ações. Os cursos são oferecidos na modalidade à distância, como forma de potencializar os esforços de formação continuada dos diversos atores envolvidos na execução dos programas do FNDE. Bem, outro programa importante do FNDE é o PAR, Programa de Ações Articuladas. O PAR é o planejamento multidimensional da política de educação, onde os municípios, os estados e o Distrito Federal, é claro, devem fazer para um período de 4 anos. O PAR é coordenado pela Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, mas deve ser elaborado com a participação de gestores, professores e da comunidade local. O PAR deve ser elaborado com a participação de todos, dialogando com a sociedade e colocando em prática os princípios da gestão democrática. Vamos falar de educação infantil? Um dos programas do FNDE para educação infantil é o Proinfância.
O governo federal criou o programa por considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. O seu principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios, visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. O programa oferece às prefeituras municipais e ao Distrito Federal projetos arquitetônicos padronizados para a construção das unidades, disseminando o conceito padrão construtivo mínimo para creches e pré-escolas. As unidades construídas no âmbito do Proinfância são dotadas de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças. Salas de aula, salas de informática, bibliotecas, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além, é claro, das áreas administrativas e de serviço. Chegamos ao último programa, que vai falar, é claro, de tecnologia. É claro que precisamos de dinheiro para investir no acesso à tecnologia. O programa do FNDE que contempla essa necessidade básica é o Proinfo. O Proinfo foi criado pelo Ministério da Educação com a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. O funcionamento do Proinfo se dá de forma descentralizada, existindo em cada unidade da federação uma coordenação estadual e os núcleos de tecnologia educacional, o NTE, dotados de infraestrutura de informática e comunicação que reúnem educadores especialistas em tecnologia de hardware e software. As escolas recebem um laboratório de informática do Proinfo para ser utilizado em aulas interativas, para fomentar conhecimentos gerais e de informática. O laboratório do Proinfo tem assistência técnica do NTE e é uma importante ferramenta no ensino-aprendizagem. Quantos programas e recursos? Com certeza, todos eles precisam de uma minuciosa prestação de contas. Você deve estar se perguntando, como é feita a prestação de contas dos recursos do FNDE? Estados, municípios e Distrito Federal, ao utilizar recursos do FNDE, se obrigam a prestar contas do seu uso para manter transparente a sua utilização. A prestação de contas é feita de acordo com o projeto. Para cada projeto, uma prestação de contas e está sujeita à aprovação do órgão fiscalizador. Se o dinheiro proveniente de transferências por convênio for liberado direto para a conta da escola, que a gente chama de unidades executoras, o presidente da unidade não pode prestar contas diretamente ao FNDE. A escola presta contas ao município ou ao estado, conforme sua vinculação. E estes consolidam a prestação de contas e prestam contas ao FNDE. Você pode me perguntar, é possível prorrogar uma prestação de contas? Existe a possibilidade de prorrogação de prazo para apresentação de prestação de contas, desde que solicitado ao FNDE 30 dias antes do término do prazo de vigência do convênio. O convênio tem um contrato, lá tem uma data, 30 dias antes dessa data você pode pedir uma prorrogação. Uma coisa interessante é que após prestar contas, a instituição não pode mais movimentar aquela conta bancária. A conta ela é específica para a movimentação dos recursos daquele convênio. Independente do valor, a instituição tem a obrigação de devolver os saldos. O saldo do convênio deve ser devolvido com correção. Sempre que recebe um recurso, é obrigatório que a escola aplique o recurso no mercado financeiro. Se o gestor esquecer de aplicar o recurso, deverá assumir o pagamento da correção em caso de devolução. Partindo do princípio que o recurso está aplicado, o saldo já está corrigido. No caso de não ter havido aplicação, como eu disse, o saldo deve ser devolvido de qualquer maneira. Isso quer dizer o quê? Que se sobrar dinheiro do recurso, ele precisa ser devolvido com correção. O FNDE emitirá a cobrança da diferença da correção, caso a devolução não seja feita. Os saldos devem ser devolvidos ao FNDE, observando o número da conta, a agência e o código do programa informados pelo próprio convênio.
A fiscalização da aplicação de recursos do FNDE é de responsabilidade do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Porém, qualquer pessoa física ou jurídica pode denunciar o FNDE irregularidades na aplicação dos recursos destinados à execução do programa Dinheiro Direto na Escola. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social, CAS, existe para fiscalizar a prestação de contas de recursos do Fundeb. Participam do CACS representantes de diversos segmentos da sociedade ligados à educação. A sua função principal é fazer com que a comunidade tome para si a responsabilidade sobre a adequada aplicação dos recursos na educação. Nas reuniões do Conselho, as pessoas da comunidade podem estar presentes. As irregularidades na aplicação do dinheiro destinado à educação podem ser denunciadas pelo CACS. Também é de responsabilidade do FNDE repassar recursos ao Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um fundo para cada estado e para o Distrito Federal, formado quase na sua totalidade por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação, por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que no âmbito de cada estado o seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. O Fundeb é um fundo que fornece recursos para todas as etapas da educação básica, desde creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação de jovens e adultos. Ele entrou em vigor em janeiro de 2007 e deve se estender até 2021. Quais são os objetivos desse fundo? Aumentar os recursos da educação básica e distribuir melhor esse investimento no país. Como funciona o fundo? Cada estado e o Distrito Federal tem um fundo que funciona praticamente como uma conta bancária. Os recursos dos municípios e dos estados são depositados nessas contas. Então, todo o dinheiro é somado e a União inclui a sua verba. Esse total é redistribuído conforme as necessidades de cada estado. Essa distribuição é feita de acordo com o número de alunos da educação básica pública. Você pode se perguntar, como é feita a distribuição dos recursos do Fundeb? Cada estado distribui os recursos de seu próprio fundo, de acordo com o número de estudantes que estão matriculados em sua rede de educação básica. O número de alunos é baseado nos dados do censo escolar do ano anterior. Esse método serve para distribuir melhor os recursos pelo país, já que leva em consideração o tamanho das redes de ensino. Quanto maior a demanda de alunos, maior os recursos destinados. Qual o valor mínimo a ser repassado por estudante? Em 2011, o gasto mínimo com cada estudante foi de R$ 1.722,05. Aí você pode perguntar, o dinheiro do Fundeb pode ser usado em quê? No financiamento de todos os níveis da educação básica. Deve ser aplicado no pagamento do salário dos professores, diretores, orientadores educacionais e pode ser usado também em atividades como o custeio de programas de melhoria na qualidade da educação, a formação continuada dos professores e a aquisição de equipamentos, construção e manutenção de escolas. Qual a diferença entre Fundef e Fundeb? Em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, para atender o ensino fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas dos impostos, das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. O Fundef vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundeb. De tal modo, toda a educação básica, educandos da educação infantil e do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos passa a ser beneficiada com os recursos federais, um compromisso da União com a educação básica, que se estenderá até 2021. Devemos lembrar
que, de acordo com a LDB, os municípios, estados e Distrito Federal, ao utilizarem os recursos do Fundeb, deverão observar a orientação do artigo 211 da Constituição de 88. Os municípios deverão atuar na educação infantil e prioritariamente no ensino fundamental. Os estados deverão atuar no ensino fundamental e médio. E temos que lembrar que o Distrito Federal assume responsabilidades de estados e municípios. Como vocês devem ter observado, os recursos são repassados à escola mediante o levantamento do número de alunos matriculados. Por isso que é muito importante o censo escolar. É através dos dados do censo que é possível dizer quais e quantos alunos deverão ser atendidos por determinados programas. O censo escolar é realizado anualmente pelo INEP, em parceria com os governos estaduais, secretarias estaduais de educação e prefeituras municipais. As matrículas são levantadas entre os meses de março e abril, tomando-se como base os dados da última quarta-feira do mês de março de cada ano, após o que são consolidados por estado, no âmbito das secretarias estaduais de educação, processados no sistema informatizado mantido pelo INEP e publicados no Diário Oficial da União. É também através do censo escolar que chegamos ao valor mínimo nacional por aluno em cada estado. Esse valor é previsto em lei anualmente e determina o mínimo que deve ser investido em educação por aluno. Cumprimos a terceira e última etapa. Finalizamos a unidade 3, onde apresentamos as aplicações dos recursos públicos e especificamente os destinados à educação. Apresentamos a finalidade e o funcionamento dos programas do FNDE, que recebe recurso público destinado à educação no país e que também é responsável pela distribuição dos recursos do Fundeb. Tratamos da transição do Fundef para o Fundeb, que de um lado passou a receber mais recursos públicos, mas por outro, aumentou o seu alcance em relação ao público-alvo. Enquanto a unidade 2 procurou mostrar a origem, a unidade 3 apresentou a destinação dos recursos públicos da educação, sempre com a preocupação de citar a legislação que trata dessas fontes e aplicações dos recursos, bem como os documentos que são gerados com as informações. A contabilidade, de uma forma geral, aplica-se às mais diversas situações e organizações, o que não é diferente quando falamos de escolas ou gestão escolar, que no caso engloba tanto o ensino público quanto o ensino privado. Sendo a escola uma organização que movimenta recursos materiais, financeiros e humanos, é óbvio a necessidade de um sistema contábil organizado para nortear todo esse aparato funcional. As aplicações do sistema contábil nas escolas não fogem demasiadamente da estrutura padrão, apenas ocorre a adaptação dentro das informações geradas pelas instituições de ensino. Basicamente, o modelo contábil é o mesmo, ficando à margem para poucos ajustes operacionais. Tanto as escolas quanto a ciência contábil trabalha com um grande fluxo de informações do seu dia a dia, salvo suas aplicações e situações cotidianas pertinentes a cada uma. Com o advento da internet e demais recursos tecnológicos, essas informações servem como suporte à tomada de decisões, principalmente as advindas da contabilidade. Dessa forma, a contabilidade estruturada, bem gerida, irá proporcionar reais condições para um modelo de gestão adequado às escolas, visto que essa tem um papel fundamental na formação do cidadão. Fica comprovado, mais uma vez, que a contabilidade tem papel social pleno na construção de uma sociedade. No nosso dia a dia na escola, precisamos entender que cada programa tem seus recursos e prestação de contas específica. As verbas recebidas não podem ser utilizadas para outros fins. As verbas que auxiliam na manutenção da escola, na compra de materiais, dos reparos e na garantia da boa infraestrutura são as verbas do QESE, cotas estaduais do salário de educação, e as do PDDE, Programa Dinheiro Direto da Escola. Todas as aquisições dentro da escola precisam ser feitas através de múltiplos orçamentos ou licitação. A escola não pode recolher contribuições de alunos para suas despesas.
Tudo deve ser provido através das verbas específicas e de suas respectivas prestações de conta. Todo o planejamento de compras da escola, bem como os orçamentos e o pagamento desses materiais ou serviços, devem estar referendados pelo conselho ou colegiado escolar, que participa de forma atuante na vida financeira da escola. Uma gestão democrática promove transparência, o conhecimento e a cooperação entre todos os segmentos escolares em busca de uma qualidade melhor para o ensino público. O papel do gestor no processo de condução das finanças da escola é de suma importância para a captação de recursos, assinatura de convênios e celebração de acordos. Toda a comunidade escolar, professores, servidores, pais e alunos deve compreender a dinâmica financeira da escola para se tornar um parceiro da gestão escolar. Isso tornará a escola cada dia mais eficaz, transparente e cidadã. Em qualquer segmento que você esteja na comunidade escolar, não pode perder de vista essa verdade. Somos todos educadores. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Vamos praticar?